Vivemos em alturas da nossa sociedade e no meio das nossas famílias, às vezes de grande tensão e de stress. Manipula-se a informação para se espalhar a discórdia. E isto pode acontecer entre nós que somos cristãos. Deus não gosta de desavenças entre irmãos. Pessoas que semeiam intrigas, discórdias, geram uma grande tensão e um corte de relacionamentos. Porque apesar de todos os nossos erros, Deus não só nos tolera, mas acima de tudo, Deus nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. Queridos irmãos, é sempre com alegria que aqui estamos e que damos as boas-vindas a todos que estão na casa de Deus, mas também todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos que por algum motivo não o podem fazer e que estão a seguir-nos através dos meios audiovisuais da nossa igreja. Que Deus possa estar com cada um e que estes momentos de reflexão possam encher o nosso coração. É sempre uma grande responsabilidade e um grande desafio, por isso creio que este lugar poderia ser muito bem ocupado por alguns dos queridos que têm certamente muito mais formação nesta área, mas quando nos pomos à disposição do nosso Deus, que seja o Espírito de Deus e seja a Palavra de Deus a falar. A reflexão que vos trago esta manhã é em primeiro lugar para mim, porque só me dirijo à igreja quando as mensagens também me dizem alguma coisa. E começo por falar que em 1949, George Orwell publicou um livro que tratava de um país onde o partido do governo vigiava constantemente cada um dos seus cidadãos. Obviamente que isto era uma ficção, mas foi desta ficção que surgiu o formato de televisão do reality show, em que várias pessoas são colocadas numa casa e a cada momento da sua vida fica exposto ao público. Certamente, passando a publicidade, todos nós somos inundados nos diferentes canais de televisão com programas deste género. Big Brother, Casa dos Segredos, Quem Quer Casar com o Agricultor, enfim. E as repetidas edições destes programas têm demonstrado algumas particularidades. E uma delas, aquela que eu frisei, é que as tensões humanas são constantes. Não é fácil a convivência à medida que estas séries se vão desenrolando. E, obviamente, em termos espirituais, podemos pensar em alguns casos da Palavra de Deus que também nos mostram algumas particularidades desta questão. Por isso, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 37 e no verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Algumas versões dizem odiavam-no. E as conspirações por conta da poligamia, de favoritismo, certamente nos faz pensar, quando lemos a história dos filhos de Jacó, que estamos quase a ser confrontados, ou a sensação de estarmos num reality show. Portanto, esta família não era uma família feliz, em muitos aspectos demonstrou isso. O engano, a mentira, as conspirações, a maledicência foram traços que vincaram muito esta família de Jacó, de José e dos seus irmãos. E em muitos detalhes nós percebemos que não são episódios que as nossas famílias não devem seguir. Assim, esta manhã gostaria de partilhar convosco duas ideias, duas verdades que podem caracterizar o ser humano
que estão, obviamente, presentes em cada um de nós, podem estar presentes nas nossas famílias e, por extensão, obviamente, em cada membro de igreja. E estas duas ideias, o primeiro conceito é a maledicência, o segundo é o sucesso alheio. Parece que uma não está ligada com a outra, mas à medida que formos avançando na reflexão, chegaremos a algumas conclusões. Falemos do primeiro conceito. E há um texto bíblico das Sagradas Escrituras que parece um pouco duro. Aliás, há vários textos da Bíblia que muitas vezes nos incomodam pela sua dureza. E este texto corresponde a um provérbio, já estão a chegar, obviamente, ao livro de Provérbios, mas é um provérbio conhecido muitas vezes como N+1. Porquê? Por mencionar um número e depois, para intensificar a mensagem, para reforçar a ideia, acrescentar outro número. Então vamos abrir Provérbios 6, nos versos 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E depois começa a descrever: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, esta lista, estas 6 primeiras coisas Deus aborrece, mas a 7ª Deus abomina. E Salomão faz uma lista destas rejeições por parte de Deus. Eu vou dissecar cada uma delas, não muito profunda, mas obviamente que me vou debruçar mais sobre a última. Então a primeira é olhos altivos, ou seja, orgulho, arrogância, altivez. Eu não sei se alguma vez tiveram esta sensação de alguém que nos olha de alto a baixo. E é o desejo de mostrar, de humilhar o outro e de expressar certamente um sentimento de superioridade. Deus não se agrada de pessoas com esta postura. Na nossa unidade foi mencionado um texto que nós conhecemos que diz: Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Sabemos perfeitamente que o usurpador está identificado. E a primeira pergunta que terei de fazer a mim própria, e cabe a cada um fazer a sua autoanálise, é: será que, de forma às vezes subtil, eu posso ter este olhar altivo? Quem age orgulhosamente e de forma arrogante não se preocupa com o próximo. Mas Cristo Jesus, que já mencionámos, se humilhou, de forma humilde viveu nesta terra, mostrou como o Rei dos Reis, sempre foi bondoso para com todos, sempre teve olhar de misericórdia e de ternura e de amor, não um olhar altivo. Passando para o outro ponto a seguir, e eu vou juntar aqui 2, que é a língua mentirosa ou a testemunha que profere mentiras. Juntei os 2. Ambos falam da gravidade do pecado da mentira. E a mentira é como se fosse uma teia que nos sufoca. Muitas vezes a mentira precisa de outra mentira para poder se sustentar. Sabemos quem é o pai da mentira. No entanto, nada provém da mentira é proveitoso. Não existe mentira boa ou mentirinha. É mentira. No entanto, Deus, Jesus Cristo diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se agrada daqueles que falam certamente a verdade. E às vezes pode não ser de forma consciente que o fazemos,
Muitas vezes estamos tão envolvidos nas chamadas meias-verdades que podemos viver nas tais mentiras camufladas. Mas se eu minto, eu estou a desrespeitar a Deus e a aliar-me ao inimigo. Outro ponto de Provérbios é as mãos que derramam sangue, sangue inocente. São pessoas que gostam de torturar, que gostam de magoar, não têm piedade nem misericórdia. E por isso, vemos logo o outro ponto a seguir, o coração que maquina pensamentos viciosos, ou o coração que maquina projetos iníquos, tem planos perversos. É aquele que é calculista, o gênio da maldade, tem estratégias para o mal. Muitas vezes usa a manipulação, planeia de forma premeditada para fazer a maldade e diz que Deus aborrece quem tem esta conduta. E vamos chegando quase ao fim, mas o penúltimo, os pés que correm para o mal. Obviamente, são pessoas também com a mesma propensão para atos maldosos. Alguém não está bem, está fragilizado, está magoado, mas pessoas que têm este coração são pessoas que gostam de enterrar ainda mais o outro. Os pés neste verso acabam por mostrar, estão ligados à ação. Portanto, os pés, a ação, são pessoas que tomam a iniciativa de fazer o mal. Por isso, só vou frisar este aspecto. O salmista, e estamos no livro de Salmos, no Salmo 119, o capítulo maior, no verso 101 diz: desvio os meus pés de todo o caminho mau para obedecer à tua palavra. Assim, aqui o grande desafio é usarmos os nossos pés, as nossas ações, no sentido de nos mantermos no caminho do Senhor. E finalmente chegamos ao último ponto. Pessoa que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, a maledicência. Este é o pecado que Deus mais abomina. E realmente a palavra abominação tem a ver com rejeição, tem a ver com repulsa. E a pessoa que está sempre soltando fagulhas, frases soltas, desconfianças, críticas, acaba por ser pesado quando olhamos para aqui e ver que Deus diz que abomina pessoas assim. Deus não gosta de desavenças entre irmãos. Pessoas que semeiam intrigas, discórdias, geram uma grande tensão e um corte de relacionamentos. A chamada bisbilhotice, o chamado mexerico, a popular fofoca, é algo detestável aos olhos de Deus. Deus abomina aqueles que espalham e propagam a separação entre irmãos. E assim é o nosso grande desafio como cristãos e que lemos a sua palavra, pensar que nós, que queremos seguir a Cristo e que nos apelidamos de cristãos, temos que ser pacificadores. Somos chamados ao ministério da reconciliação. O nosso papel não é criar abismos, mas é certamente criar pontes de amizade, de cuidado, de carinho, de compreensão. Vivemos em alturas da nossa sociedade e no meio das nossas famílias, às vezes de grande tensão e de stress. Manipula-se a informação para se espalhar a discórdia. E isto pode acontecer entre nós que somos cristãos. Vimos a igreja adorar a Deus, adorar ao mesmo Deus de amor, de paciência e de misericórdia, mas depois o nosso comportamento pode ter contradições. E aqui Deus abomina, rejeita e repudia este comportamento. Obviamente que Deus não se compraz com a discórdia, Deus não se compraz com aquele que maquina o mal, Deus não se compraz com aquele que é arrogante, mas, muito mais, Deus rejeita aquele que contribui para a discórdia. Há outro livro do Novo Testamento que é chamado o livro
do Provérbios do Novo Testamento. É um livro muito pequeno, é o livro de Tiago, e por isso peço que possamos abrir o livro de Tiago, a Epístola de Tiago, que muitas vezes é apelidada dos Provérbios do Novo Testamento. E no capítulo 3, vamos encontrar lições muito práticas. Por isso é que é um livro, uma carta muito direcionada, porque vai nos mostrar de forma muito prática alguns conceitos. Se alguém quiser esta tarde ler o livro de Tiago, é um livro muito pequeno, mas com conceitos e certamente lições muito benéficas para nós. Assim, no capítulo 3, vamos a partir do verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, aqui está um ensino muito prático de que quantas vezes falamos, quando se calhar devíamos ter estado calados. E o verso 3 continua: Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então aqui está uma lição de que compara a língua a um freio de um cavalo. Este animal, que acaba por ser um animal com muita força, mas com o freio ele obedece. Obedece às ordens do ser humano. Também assim deve ser com a nossa língua. Deve ser refreada à luz da palavra de Deus. E continua no verso 4. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com o bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que as governa. Então, um pequeno leme pode comandar um grande barco. Assim também, nos mares da nossa vida, se a nossa língua estiver dominada, podemos ser conduzidos em segurança e sem grandes atritos. Continuando no verso 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vendo com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Às vezes as comparações parecem duras, mas uma pequena fagulha, um fósforo pode provocar um incêndio avassalador, de consequências e prejuízos colossais. Assim é com a língua. Um comentário maledicente, uma palavrinha aqui, um acrescento ali, e pode induzir alguém a formar uma ideia de outra pessoa completamente desvirtuada. Aqueles que não se arrependem do que dizem, das contendas que podem estar a disseminar, podem ter o seu futuro eterno comprometido. Continuemos no verso 7 e 8. Como veem, o livro de Tiago é muito prático. Verso 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e é domada pela natureza humana. Verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. É um diagnóstico bíblico forte. A língua pode ser perigosa se não se deixar moldar. Cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Podem ser flechas inflamadas. Daí Tiago afirmar que é um veneno mortífero que causa relacionamentos desfeitos, desavenças, separações, famílias divididas, igrejas e irmãos na fé em conflito. E depois dos versos 9 a 12, vem terminar com outras ideias. Vamos ler o verso 9 do mesmo capítulo 3 de Tiago. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Aqui nestes versos, aquilo que mostra Tiago é que muitas vezes a nossa língua é incoerente. Quantas vezes podemos sair da igreja onde estivemos em adoração e louvor a Deus e logo após o culto e a saída, o nosso discurso muda completamente. Falamos, criticamos, acrescentamos e podemos minar completamente o espírito com que viemos aqui. Esta incoerência não existe na natureza, mas esta incoerência existe em nós. E diante desta exortação, nenhum de nós pode bater no peito e dizer: este pecado eu não tenho. Se formos honestos, se fizermos uma autoanálise, podemos admitir que Tiago pode estar a falar para mim esta manhã. Às vezes o gosto pelos mexericos estimula o nosso sistema de recompensa. Eu não sei se isto é científico, não me cabe a mim, mas acho que muitas vezes o nosso cérebro gosta. É como se liberasse a endorfina e a dopamina, dá prazer. Mas as consequências podem ser muito, muito nefastas. É um deslize, podemos dizer, tenho um deslize ou um mau costume. Mas para Deus não é um deslize nem um mau costume, para Deus é um pecado abominável aos seus olhos. Assim, o grande desafio para cada um de nós é: que palavras sairão da minha boca? Serão elas dirigidas pelo Espírito de Deus? Continuemos a abrir a nossa Bíblia. Agora vamos ao livro do Apocalipse. O último livro do Apocalipse parece que não tem muito a ver com o tema, mas já vamos esmiuçar porque é que vamos a este capítulo 7 de Apocalipse, e a partir do verso 4. Vai falar de um selamento, e o verso 4, se calhar conhecem, capítulo 7, verso 4, que diz: e ouvi o número dos assinalados. E eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000, não cabe aqui agora desbravar a profecia, mas está aqui e depois vem dizer a seguir o quê? Eram 144.000, mas isto está dividido. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. E continua até chegar à tribo de Benjamim. Se numa leitura minuciosa pensarmos nas tribos, e há algo interessante aqui, porque está a falar dos filhos de Jacó, e Efraim está aqui mencionado como presente através de José, seu pai, mas há uma tribo que não está aqui mencionada, e é a tribo de Dan. A tribo de Dan não está aqui mencionada. E o que é que ocorreu com esta tribo? Toda a comunidade, todas estas tribos estão aqui mencionadas com um selamento, mas Dan está de fora. E Dan é uma tribo que teve uma particularidade. Certamente tinha uma responsabilidade como todas as outras, mas ao invés de usar a palavra, ao invés de usar a língua para o bem, esta tribo era maledicente, era de mexericos, era de denegrir e espalhar a dissensão. Então a tribo de Dan não está aqui mencionada. E o livro de Gênesis vai dizer que Dan, sobretudo aqui aos jovens que se calhar já fizeram muitos acampamentos, cada tribo tinha o quê? Um símbolo, não é? Tinha certamente um seu estandarte. E qual era o símbolo de Dan? Alguém sabe? A tribo de Dan
tem o símbolo da serpente. E no livro de Gênesis vai dizer: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. Como é que age a serpente? De forma que astuta e por trás. Então, a tribo de Dan, com a sua maledicência, não está aqui mencionada. Então, o grande desafio é que, na minha boca, quando eu proferir alguma palavra, que seja para abençoar, que seja para ajudar. As nossas palavras precisam ser verdadeiras e que tragam edificação e bênção aos nossos irmãos, aos nossos amigos, às nossas famílias. Cultivar certamente o bem-estar, cultivar o bom ambiente. Certamente que nenhum de nós que veio aqui a esta casa de oração e de adoração, quer que esta casa se transforme num royalty show. Assim, ainda relacionado com este aspecto, eu tenho que ir buscar a verdade da tolerância. É paradoxal que a tolerância, uma virtude tão imprescindível nos nossos dias, não desfrute, se calhar, de muito boa saúde. Embora o relativismo na nossa sociedade parece que, e percebe-se que o senso deste tema da tolerância é imprescindível, mas às vezes vemos o reverso, que é uma tensão constante na sociedade. A violência, o fanatismo, o extremismo, a discriminação, enfim, demonstra a intolerância. Por isso, cientes deste aspecto, os países da Unesco decretaram em 1995 uma declaração de princípios sobre tolerância, considerando uma necessidade de paz, de progresso económico e social para todos os povos. Para quem não sabe, é o dia 16 de novembro, que é o Dia Mundial, celebrado o Dia Internacional para a Tolerância. Podemos pensar que os outros são o problema. Todos nós podemos ser intolerantes, em algum aspecto. A intolerância não é um património exclusivo de um grupo, de uma ideologia. Fomos chamados para transmitir e viver uma mensagem de tolerância. Contudo, os cristãos nem sempre são destacados por este atributo. Então é muito importante perceber que a tolerância não é o equivalente à indiferença, nem tampouco é indulgência diante do erro. Pelo contrário, a tolerância baseia-se no reconhecimento de que, a despeito de nossas diferenças, porque todos somos diferentes, e a despeito dos nossos erros, porque todos erramos, todos temos valor e somos iguais em dignidade e direitos. A tolerância bem compreendida nunca parte da superioridade. Nunca tem olhos altivos. E por isso há 3 pontos relacionados com a tolerância. Primeiro, é que nem sempre nós temos o monopólio da verdade. Naturalmente acreditamos às vezes em determinados assuntos que se calhar nós é que temos a razão. Mas uma coisa é acreditarmos de todo o coração que estamos certos e a outra muito diferente é pensarmos que, como seres humanos, não temos toda a verdade e que o outro também pode ter razão no seu ponto de vista. Aqui está, certamente, a questão da tolerância. O admitir que, em vez de criar um fosso, um abismo, eu posso ter a minha opinião, mas o outro também ter a sua. Outro aspecto, e que Jesus nos mostra muito bem, e deixou claro relativamente a este aspecto, é que todos temos ao menos um cisco, se é que às vezes não temos uma grande trave nos nossos olhos. Então, é muito importante a humildade de reconhecer
que às vezes temos erros, de reconhecer que nem sempre acertamos e há espaço então para a tolerância. E por último, a tolerância é uma demonstração do amor ao próximo. Por isso o apóstolo Paulo diz: sede tolerantes pelas faltas uns dos outros por causa do amor. Então o amor que é o vínculo da perfeição, está certamente muito ligado a este aspecto. Temos um Deus que nos dá grandes lições, porque apesar de todos os nossos erros, Deus não só nos tolera, mas acima de tudo, Deus nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. E ser tolerante vai aproximar as pessoas, mesmo que as opiniões sejam diferentes. Falamos agora do outro aspecto, que é o sucesso alheio. O que é que o sucesso alheio tem a ver com a maledicência ou tem a ver com a tolerância? São reflexões que eu acho que são pertinentes para cada um de nós. Então vamos abrir o livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 15. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Parece realmente um ensino muito prático, mas não é fácil admitir que muitas vezes a inveja, o ciúme, roubam-nos a capacidade de celebrar a felicidade alheia. A inveja, o ciúme, podem levar-nos a que o sucesso do outro ofusque, porque nós não somos capazes de ver realmente que a pessoa está a ter sucesso. Não encaramos bem. Não encaramos bem quando o nosso irmão na fé ficou responsável por um determinado ministério que nós não achamos que deveria ficar. Não somos nós que temos que achar. Infelizmente, isso é mais comum do que gostaríamos que fosse. E este verso bíblico faz parte, certamente, de orientações, de advertências que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Ele poderia estar a escrever à igreja de Setúbal. E apresenta dois conselhos. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Isto tem a ver com empatia. E a empatia é basicamente a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Mas ao ler este texto e a refletir sobre esta questão, pensei que muitas vezes estes dois conselhos é mais fácil praticar o segundo. E eu explico porquê. É mais natural acompanhar o sofrimento das pessoas, chorar com aqueles que estão tristes, ser empático com aqueles que estão passando por uma dificuldade ou uma doença, do que propriamente alegrarmos pela promoção, pela realização, pelo sucesso de alguém. Isso nem sempre nos empolga. E quem nunca celebrou vitórias que não eram as suas, não conhece uma das formas mais genuínas de felicidade. Volto a repetir. Quem não celebrou vitórias que não eram as suas, não conhece uma das formas mais genuínas de felicidade. Sábios são aqueles que aprendem a alegrar-se com o sucesso dos outros. E para nos podermos alegrar com aqueles que estão felizes por um sucesso alcançado, a primeira coisa é deixar de comparar. A comparação é inimiga da admiração. Quando nos comparamos, deixamos de admirar. Por isso, não devemos comparar. Precisamos entender que no mundo há espaço para o êxito de todos. Haja oportunidades. É importante ter a humildade e compreender que na Igreja e no corpo de Cristo
há espaço para todos. Todos são importantes neste corpo que é a Igreja de Cristo. Por isso, é muito bom quando algum irmão tem sucesso, consegue desenvolver o seu ministério de forma profícua. É então possível trocar a competição pela cooperação. A vitória do outro não significa necessariamente a minha derrota. E em lugar de justificar ou diminuir as conquistas do meu irmão, eu posso transformá-las em motivação para o meu progresso, para a minha caminhada. Assim transformamos a concorrência em referência. E é possível encontrar no sucesso do outro motivação para mim. É muito fácil cair no pecado mais abominável, que é a maledicência, quando eu não reconheço os dons do outro, quando eu não reconheço o sucesso e a sua caminhada. Então é mais fácil cair na injúria e no mexerico. Se Deus deu um ministério a cada um de nós, porque todos nós temos um ministério, não é um cargo na igreja, é um ministério. Todos nós somos chamados a ser cooperadores na missão do nosso Deus. Sejamos então essa rede de apoio, um sinal de que somos estimados e amados. Sejamos inspiração para a vida das pessoas. O apóstolo Paulo diz: sede imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, e não há dúvida que ele é uma inspiração e é uma referência. Porque ele foi imitador de Cristo. Vou concluindo. Se houve problemas na família de Jacó, José aprendeu a superá-los com base na sua força em Deus. Assim, queridos irmãos, na primeira oportunidade que tivermos, pensemos duas vezes. Lembremos de Provérbios, dos ensinos de Provérbios. Lembremos dos ensinos de Tiago. E tenhamos em mente que o mundo não acaba por causa de diferentes opiniões. Aproximemos-nos do nosso irmão e demos-lhe um abraço genuíno. Demos-lhe palavras de ânimo e de conforto e de motivação. É importante celebrarmos os nossos sucessos pessoais, mas desafio cada um, e começar por mim, sejamos capazes de perceber o sucesso de alguém que está à nossa volta, o seu percurso, a sua força de vontade. Celebremos e encorajemos o nosso irmão no seu protagonismo. Falemos palavras edificadoras, saibamos elogiar, orar pelos seus desafios. Isto fará um bem enorme. Quando trabalhava na Bosch, uma empresa alemã, tive vários chefes alemães que eu acabei por admirar, porque às vezes temos, e peço desculpa aqui ao Eric, parece que alguns países, algumas pessoas nós apelidamos, e lá estamos nós a catalogar, que pessoas frias. Mas eu tinha um chefe que dizia muitas vezes para a sua equipa que uma palmadinha das costas não alimenta ninguém, mas ajuda a engolir. Ou seja, queridos irmãos, queridos jovens que estão a começar no diaconato, que bom que a liderança está. Demos-lhes palmadinhas nas costas, demos-lhes um abraço genuíno, ajudemos-los na sua caminhada. Eles vão falhar, nós também falhamos. Cabe a cada um fazer o seu percurso. Por isso, o nosso objetivo e a nossa missão aqui é pensarmos no que vamos proferir, no que vamos falar. Que sejam palavras de ânimo, de encorajamento, sejam palavras que ajudem a que este corpo continue nesta caminhada. Porque tal como na história infantil, as crianças preferem ser felizes do que terem razão. Mas nós às vezes somos infelizes porque queremos ter sempre razão. Há diferenças, mas saibamos nós aprender e, sobretudo, com a ajuda do nosso Deus, a não cairmos neste pecado que Deus mais abomina, mas podermos aprender e, ao sairmos daqui,
termos palavras encorajadoras, de ânimo, de fazermos o nosso percurso, a nossa caminhada, porque certamente Deus vai ter em conta, porque cada um de nós quer estar selado, não quer estar fora da vida eterna. Que Deus vos abençoe.